Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, versículo 9. Joel, capítulo 3, versículo 9. Quem achou, diga amém. Poucos. Vamos lá, gente. Joel 3, a partir do versículo 9. Proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Amém ou não amém? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, temos algumas cadeiras aqui vagas ainda aqui do lado, tem algumas aqui. Tem alguns irmãos aqui em pé, nesse lado direito, à minha direita. Ali atrás são alguns irmãos também. Então eu queria que vocês pudessem se acomodar, sente aí, para poder você ouvir melhor a palavra de Deus, não perder aí nada do que Deus tem para falar para você. Então temos aqui ainda aqui algumas cadeiras, aqui do lado esquerdo também tem. Então vamos lá, se acomode aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos lá para a palavra de Deus, trazer para você, compartilharmos juntos aqui uma palavra de Deus. O texto que nós lemos, o texto de Joel, nós estamos começando uma série hoje de palavras, e o tema é o seguinte, olhe para a pessoa que está do seu lado, diga assim, diga o fraco, eu sou forte. Amém ou não amém? Diga, eu sou forte. Mais uma vez. Eu sou forte. Nós vamos passar as próximas semanas explorando esse tema, trazendo algumas orientações para que possamos compreender como exercer a nossa fé diante das circunstâncias, diante dos obstáculos, diante dos desafios. Quem está enfrentando algum desafio aí hoje? Todo mundo, né? Diga assim, estamos em guerra. Diga assim, estamos na batalha. Amém ou não amém, queridos? E antes de eu entrar na palavra, eu quero trazer aqui um irmão para me ajudar a pregar, né? Quem estava lá no DDD, né? No DDD lembra, me ajude a pregar aí, meu irmão. Vem cá, Mateus. Me arruma um microfone aqui para ele. O Igor vai ajeitar aí para nós. Quem conhece o Mateus aqui, gente? Quem não conhece o Mateus aqui? Quem não conhece? Filho, tem gente que não te conhece, não. Né? Mas vamos lá. Daqui a pouco vocês vão entender. Ele vai dar um testemunho aqui, e daqui a pouco você vai entender porque que eu chamei ele aqui. Todo domingo vai vir uma pessoa aqui diferente, pelo menos enquanto nós estivermos trazendo essa série para vocês. Bom, querido, nós conversamos um pouco hoje à tarde. Eu queria que você compartilhasse um pouco aí com os nossos irmãos, da sua experiência com Deus, da sua experiência com a palavra de Deus, como foi que você conheceu a Jesus, quem que você era, idade, um pouquinho daquilo que a gente conversou. Amém. Graça e paz, igreja. Amém, glória a Deus. Contar aqui para vocês um pouco do meu testemunho. Como o pastor já falou, me chamo Mateus, tá? Eu sou líder da coordenação Intensifying. Eu comecei aqui na igreja, o primeiro momento que eu participei de uma arena, eu acho que eu tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade.
E eu acabei conhecendo a igreja através de uma célula, né? Eu participei de uma célula que se chamava Metanoia, né? E uma das primeiras líderes que me treinou foi a Gleice que fez parte ali da minha conversão. Eu me lembro que ela estava orando por mim quando aceitei Jesus nessa célula. Foi uma célula de medo e segurança. E aí, depois disso, comecei a participar do Arena, comecei a visitar a igreja. E aí eu participei do famoso Revisão de Vidas, né? Quantos aqui conhecem o Revisão de Vidas? Como é o Revisão? Glória a Deus, Revisão é uma experiência tremenda. Então eu fui para o Revisão em 2015, agosto de 2015, fui para o Revisão de Vidas, e aí eu tive um encontro, agosto de 2015, o Galvão também foi. E eu tive um encontro com Deus lá, de verdade, foi algo tremendo, foi um momento que eu realmente digo que Deus entrou na minha vida, que eu conheci Jesus. Então, de lá para cá, eu comecei a ter mais experiências com Deus, comecei a conhecer mais esse Deus, e aí mesmo tão novo, tá, gente? A sensação era que minha vida estava sendo transformada, que vocês não têm compreensão. Talvez quem está aqui pense, poxa, com 16, com 15 anos, o que é que pode ter mudado na vida de alguém? Mas não é só acerca do que muda anteriormente, mas o que está para ser construído, entende? Então, depois que eu vim para a Sara, depois que eu aceitei Jesus, comecei a ser discipulado, isso foi o ponto mais importante na minha vida. Eu fui para um evento chamado Conferência, que é como essa que vai ter agora, e eu me lembro que a conferência que eu fui foi uma Povo da Cruz, tá? E aí essa conferência também marcou a minha vida, porque ela falava justamente de pessoas que não negavam a sua fé diante de cenários difíceis, né? Como um cenário parecido com o que a gente está passando, só que num cenário mais extremo, né? Quem já acompanhou as atuações do Estado Islâmico sabe do que eu estou falando. Então foi um período que essa conferência me marcou bastante. Então, de lá para cá, gente, depois dessa conferência, Deus falou muito comigo. E nesse dia que eu estava lá, eu tinha muitas dúvidas acerca do futuro. Muito novo, eu já queria saber como é que faculdade, etc., sonhos, propósitos. E foi aqui, foi na igreja, foi na célula, foi através de discipulado, foi através dos amigos aqui, da aliança que eu fui desenvolvendo na igreja, né? Então, eu decidi nesse momento, nesse evento, ser líder. Eu tinha acabado de voltar do Revisão de Vidas e nesse evento eu tinha decidido, poxa, eu quero ser líder. E aí, mesmo sem saber o que era, foi a partir desse momento que as coisas começaram a mudar na minha vida. Começaram a se ajustar. Então, assim, muito novo, Deus ele começou a me levar por um caminho, começou a ser bem assertivo, porque eu coloquei o Senhor em primeiro lugar. Então, assim, o que eu posso dizer aqui para vocês é que hoje eu tenho 23 anos e eu sou casado com a Taislane, que está aqui hoje também, diaconisa, líder da coordenação junto comigo. Nós casamos, nós desenvolvemos o nosso futuro, nossa vida profissional. E eu posso dizer a vocês que muito assertivo, tá? A gente é muito feliz no que a gente faz hoje e a gente gosta de falar sobre isso. E quem estava aqui na igreja e acompanhou o que Deus fez na nossa vida, não sei o que você passou na pandemia, mas uma das coisas que me marcou na pandemia foi justamente o milagre de Deus na minha vida, na vida da Taislane, né, quando ela estava sem andar. Então, assim, são tantas coisas que eu fico perdido, pastor, de por onde falar, de o que falar. Não sei se você me entende. Eu entendo. Você fala muito. Eu te pedi uma palavra, né? Eu te disse assim, diga uma palavra, se você pudesse resumir alguma coisa que contribuiu com você estar na igreja, o desenvolvimento na sua vida, uma palavra. Uma palavra que fez com que eu continuasse na igreja mesmo, desenvolvesse, acredito que foi liderança. Acho que a palavra seria liderança, porque eu precisei de uma liderança para que pudesse me ajudar, me aprumar nos caminhos, que pudesse me desenvolver, pudesse me ajudar a desenvolver em Cristo, em ter um relacionamento com Deus, em ter uma vida com Deus em comunhão. E também foi a liderança que desenvolveu a minha vida profissional. Foi através da liderança que eu alcancei o trabalho que eu conquistei,
Foi através da liderança que eu alcancei o casamento que eu conquistei. Foi através da liderança que consegui passar por situações de cura e etc. Foi a liderança que desenvolveu isso na minha vida. Amém. Salva de palmas. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Pois bem, mantenha aberto aí a sua Bíblia, Joel, capítulo 3, versículo 9 e 10. Quando nós ouvimos um testemunho como esse, de alguém que está sempre conosco aqui, desde os 15 anos, né? 15 anos. Vai poder ir mais longe do que eu, porque eu me converti com 17. Então, é alguém que está conosco, que nós conhecemos, convivemos, que conhecemos as lutas, as guerras, as batalhas, e podemos tirar lições também. Quando nós lemos a Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não, gente? Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Mas a Bíblia é também um livro que conta a história de pessoas, de homens e mulheres, personagens que viveram suas lutas, que viveram batalhas, mas que venceram. E que em alguns momentos precisaram recorrer a uma interferência de Deus no curso das suas vidas, para poder alinhar a sua história, alinhar seu propósito, alinhar sua vida com a vontade de Deus. Pessoas que também erraram ao longo da sua história e que amargaram as consequências dos seus erros. Uma curiosidade que eu tinha, né, quando comecei a ler a Bíblia, era por que na Bíblia estava sempre escrito, por exemplo, o erro daquele personagem. Por que Deus permitiu, né, que tornasse público, e tão público, por exemplo, o erro de Davi e de outros personagens que a Bíblia nos traz? E pensando sobre isso, Deus me disse assim, porque a Bíblia é um livro da verdade. Diga comigo, verdade. E Deus é a verdade, amém ou não amém, queridos? Mas a Bíblia também é um livro justo. A Bíblia traz o conteúdo justo, a vontade de Deus na sua justiça, na sua essência. Então não tinha como contar. Não é uma capa não é um livro de gibi, não é um gibi. Se você pensasse numa capa para colocar na Bíblia, uma capa ilustrada, não seria como um gibi, né, com aqueles os Vingadores, né, que são aqueles super-heróis, os mega fortes, os Vingadores. Não, a Bíblia não apareceria na capa da Bíblia o rei Davi, forte, imponente, o Moisés segurando aquele cajado dele com aquela cara de valentão. Não combinaria com o estereótipo que nós muitas vezes estamos acostumados. A Bíblia é um livro da verdade, a verdade de Deus, mas é a verdade também de como Deus agiu na vida das pessoas, de como Deus transformou a realidade das pessoas. E quando nós olhamos o que a Bíblia traz, o que a Bíblia apresenta sobre os seus personagens, e comparamos com as nossas vidas, nós podemos dizer assim diante de Deus: Deus, se o Senhor agiu na vida do fulano, se o Senhor foi com Davi, se o Senhor foi com Moisés, se o Senhor agiu na vida de Saul, de Samuel, se o Senhor foi com esses homens, se o Senhor foi com eles, o Senhor pode ser comigo também. Se o Senhor agiu na vida deles, se o Senhor esteve presente na vida deles, o Senhor pode agir na minha vida também. Diga: Deus, o Senhor pode agir na minha vida. Deus agiu na vida de Davi quando ele era ainda um jovem, um adolescente, que estava ali pastoreando as ovelhas do seu pai. Deus foi lá, agiu, interviu na vida dele. Mas Deus pode agir também na vida de um jovem, como era o Mateus, né? Quando era, um jovem quando era, né? Mas não tão jovem não. Quantos tem 15 anos aqui? Quem tem até 15 anos aqui? Levanta a mão quem tem 15 anos aqui. Pode segurar um pouquinho que eu quero ver vocês. Pois bem, vocês que têm até 15 anos, assim como Deus agiu na vida de Davi, Deus pode agir na sua vida também. Cadê quem tem mais de 40 aqui? Cadê os mais de 40? Levanta a mão aí. Muito bom.
Assim como Deus agiu na vida de Moisés, Deus pode agir na sua vida também. Quando nós analisamos a palavra de Deus e esse texto que nós lemos, o testemunho que o Mateus trouxe, os demais testemunhos que nós vamos ver aí nas próximas semanas, nós precisamos entender que Deus, Ele age nas nossas vidas, mesmo diante das nossas fraquezas, diante das nossas limitações. Se você tem uma limitação, se você tem uma fraqueza, se tem algo na sua vida que você não está conseguindo vencer, não se desespere. Não se desespere. Creia em Deus, creia na palavra de Deus. O Mateus, quando trouxe o exemplo, que exemplo você pode dar? Né? Que palavra você pode dar? É liderança. Ok. Aí tem um personagem da Bíblia que eu quero compartilhar com vocês hoje, algumas falas dele, momentos da vida dele, que mostra para nós como é importante eu encontrar meu propósito diante de Deus, como é importante eu saber o que Deus tem para mim. Não me penalizar pelas minhas fraquezas, pelas minhas limitações, e achar que Deus está procurando alguém perfeito para usar, para responder a oração. Não. Deus age nas nossas vidas por sua graça, por sua misericórdia. Deus age nas nossas vidas não porque nós merecemos, mas porque a sua graça nos alcançou. Deus responde a sua oração, Deus responde quando você clama, porque a graça e a misericórdia dele são maiores do que o seu problema, do que a sua dificuldade. Ele age nas nossas vidas por sua graça, amém ou não amém? Ele age na sua vida pela misericórdia de Deus. Não é porque você é perfeito. Deus não vai ouvir minha oração porque eu não sou perfeito, porque eu tenho uma limitação. Não é por isso. Não é isso que vai bloquear a oração, a sua oração. Não é isso que vai impedir Deus de agir na sua vida. E Deus tem me dado um entendimento de que às vezes é justamente o contrário. E é isso que nós vamos trabalhar essa semana. O contrário por quê? Porque muitas vezes aqueles que se acham perfeitos, poderosos, muitas vezes se colocam numa situação de não precisar de Deus, de não depender de Deus, de não depender da mão. Não preciso orar, não preciso buscar, não preciso me relacionar com Deus, não preciso, estou bem como estou. Diga assim para o seu irmão: digo fraco, eu sou forte. Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Quando Joel, inspirado pelo Espírito Santo, traz essa palavra, olha o que ele diz aqui: proclamar isso entre as nações, santificar uma guerra. Quem está na guerra aí? Quem tem uma guerra aí? Torna a sua guerra santa. Torne a sua guerra santa. Como que você faz isso? Coloque Deus dentro dela. Coloque propósito na sua guerra. Coloque propósito na sua batalha. Está numa guerra? Santifique a sua guerra. Diga assim: não vou ficar nessa guerra sozinho. Deus vai entrar comigo. Amém ou não amém? Diga: não vou ficar nessa guerra sozinho. Diga assim: o meu Deus vai entrar comigo nela, em nome de Jesus. Aí ele diz: suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. E aqui tem algo importante para nós. Não baixe a guarda, não olhe para o chão. Sabe quando você encontra uma pessoa, a pessoa está olhando assim para baixo, sem esperança, sem fé, desanimado? Diga assim para você mesmo: desanima não. Diga assim: desanima não. A minha guerra é santa. Digo: meu Deus está comigo. Amém ou não amém? Não olha para o chão, não fica desanimado. Não. O nosso Deus está conosco. Se Ele está conosco, a guerra é santa. Vamos vencer. Vamos lutar e vamos vencer. Em nome do Senhor. Continuando, ele diz: forjai espadas das vossas enxadas. Querido, enxada é instrumento de guerra? Sim ou não?
Enxada é instrumento de guerra, sim ou não? Foice é instrumento de guerra? Não é. Tem uma utilidade. É um instrumento para limpar a terra, né? Para cuidar da terra, ou para cortar algum produto lá, na plantação. Não é para guerra. Mas o que Deus está dizendo assim? Faça da sua vida um instrumento para a sua vitória. Não importa o que você esteja fazendo, não importa qual é o seu trabalho, não importa como é que é a sua família, não faça da sua família um objeto ou um item para a sua destruição. Faça isso para a sua vitória, para a sua guerra. Faça das suas batalhas um instrumento para a sua guerra. Faça dos seus instrumentos, das suas habilidades. Não importa, pegue as suas habilidades e transforme em elemento de guerra. O que você sabe fazer? O que você tem de dom? O que você tem de talento? Eu não sei. Descubra. Descubra. Quando chegar uma espada na minha mão, aí eu vou estar pronto. Não. Se tiver uma foice, você já está pronto, porque Deus é contigo. O que você sabe fazer? Rapaz, se eu tiver aquela condição perfeita, e olha como nós somos muitas vezes, esperamos as condições perfeitas, queremos as condições perfeitas para avançar, queremos as condições perfeitas para crescer, queremos as condições perfeitas para termos algo na vida. Não, querido, não espere a condição perfeita, porque ela nunca vai existir. A perfeição nós só teremos no céu. E eu acho que ninguém aqui está apressado em ir para lá agora. Tem alguém apressado para ir para lá? Quem quer ir para o céu aí? Diga amém. Alguém quer ir agora? Se tiver, vem cá que eu vou orar por você. Já encomendando, ajeitando você. Tem alguém aí? Quem quer ir para o céu? Diga amém. Alguém quer ir agora? Então olhe para quem está do seu lado e diga assim: se não quer ir para o céu agora, não busque perfeição. Você não vai encontrar perfeição em você. Você não vai encontrar perfeição no seu ambiente de trabalho. Você não vai encontrar perfeição na sua célula. Você não vai encontrar perfeição na igreja. Você não vai encontrar perfeição na sua faculdade. Você não vai encontrar perfeição nos seus sonhos. Você não vai encontrar perfeição. Mas o que a palavra de Deus está dizendo? Se você tiver uma enxada, ou seja, aquilo que está na sua mão, aquilo que é um instrumento para você trabalhar, faça disso um instrumento da sua guerra. Não importa aquilo que você não tem. Eles não tinham a espada. Eles não tinham o instrumento da guerra. Mas eles tinham a enxada. Eles tinham a foice. Aquilo que eles tinham, Deus está dizendo: é isso que eu vou usar. Isso é importante. Muitas vezes queremos tanto alguma coisa que desqualificamos aquilo que nós temos. Que diminuímos a importância daquilo que nós temos. Não é errado você sonhar, não é errado você querer crescer, não é errado você querer algo a mais na sua vida. Não é errado, não há erro nisso. O erro está quando você despreza aquilo que você tem por aquilo que você não tem, ou por aquilo que você está buscando. Diga para quem está perto de você: valorize o que você tem. Quem está entendendo aí, diga amém. Valorize seus dons, valorize seus talentos, valorize aquilo que você sabe fazer. Quando eu souber fazer isso, aí eu vou estudar. Não, eu só vou estudar. É bem assim mesmo, gente. Querido, vai estudar para... Não, olha, eu preciso de uma mesinha lá em casa para começar a estudar. Eu só vou começar quando eu tiver uma mesinha, porque não dá para estudar na mesa da cozinha, é muito grande, desconfortável. Eu preciso de uma mesinha. Aí você arruma a mesinha. Quando chega a mesinha, aí você diz: agora eu preciso de um lugar para a mesinha. Aí ajeita, vai. E passou mais uma semana, arrumou o lugar da mesinha.
Aí você colocou a mesinha lá, aí você olha, mas é a cadeira, né? Essa cadeira não é legal, ó. Eu fiquei todo doído, estudei muito, passei 5 minutos estudando, estou todo doído. Tá bom, menino, toma uma cadeira aí para você. Aí botou a cadeira. Aí ele sentou, né? Rapaz, o bom mesmo era se eu tivesse um quadro aqui na frente. Porque um quadro aqui, é o meu sonho, um quadro. Tudo ia ficar mais tranquilo. Aí você põe o quadro. Aí o que vem agora? Rapaz, mas se eu tivesse um computador novo. Está precisando de uma pizza. O que tem? A pessoa está esperando a condição perfeita para avançar no propósito da vida dela, no propósito da vida que Deus tem para ela. Está deixando de colher, está deixando de crescer, está deixando de avançar. Por quê? Simplesmente está buscando a condição perfeita. E nós encontramos na Bíblia que aquilo que Deus fez na vida dos grandes homens de Deus, e pela experiência que nós temos ao longo da nossa vida cristã, que Deus não trabalha em condições perfeitas. Deus transforma as condições imperfeitas em condições favoráveis para mim e para você. Amém ou não amém? O nosso crescimento está justamente em vencer as nossas lutas e as nossas batalhas, e o milagre acontece quando nós usamos os instrumentos que nós temos, porque nós não nos apegamos em nós mesmos e dizemos: graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Não dependemos dos outros, dependemos de Deus. Não nos apoiamos em nós mesmos. Por isso que o texto está dizendo: diga ao fraco, eu sou forte. Por que o fraco vai dizer que ele é forte? Porque ele vai olhar para dentro de si, vai enxergar as suas limitações, vai enxergar que ele não conseguirá sozinho, mas ele vai se apoiar em um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vamos aplaudir bem forte esse Deus. Aleluia. Na versão King James, para esse mesmo texto, ele sugere até que essa expressão é dizendo a outra pessoa. Que ele diz: levante os exércitos, levante os soldados, os guerreiros, e diga para aquele que é fraco: eu sou valente, eu sou forte. É como se eu estivesse dizendo para uma outra pessoa: eu sou forte, você pode também ser. Não é o que eu tenho, não são as condições favoráveis, é Deus agindo, é o Senhor agindo. Eu não sou perfeito, eu não tenho a condição perfeita, mas Deus vai agir. E quando Deus age, aquele que se acha fraco vai receber força e vai alcançar a vitória, e vai alcançar o milagre em nome de Jesus. Amém ou não amém? Agora, o personagem que eu quero trazer para vocês, dentro desse aspecto de liderança que o Mateus trouxe, que alinha com o propósito da vida, ou seja, ele encontrou um propósito para a vida dele. Ele encontrou na presença de Deus, apesar de ser muito novo, apesar de ser jovem, apesar de não ter direção em algumas áreas da vida, falas dele. Mas ele encontrou em Deus liderança, ele encontrou em Deus propósito, ele encontrou em Deus direção. Diga comigo: direção. Mais sorte. Direção. E quando nós encontramos isso em Deus, mesmo aquele que é fraco se fortalece. Se fortalece. Por que muitas pessoas desistem? Eu não falo só de desistir da fé, porque nós vivemos num tempo de desistências. As pessoas desistem de tudo. Eu já vi mães desistirem dos seus filhos. Eu já vi os filhos desistirem dos seus pais. Eu já vi pessoas desistirem de uma carreira promissora. Pessoas que desistem da faculdade,
da escola. Quem conhece alguém que desistiu de estudar aí? Desistência. Muito facilmente as pessoas desistem. Se você for conversar com qualquer uma delas, ela vai ter uma lista de dificuldades. E essa lista que ela vai apresentar, você olha e dá vontade de você desistir também. Você diz, meu Deus do céu, não, desse jeito aí realmente até eu vou desistir. Com as suas dificuldades eu vou desistir do meu propósito. De tanta coisa que a pessoa apresenta. E eu não estou dizendo que os motivos pelos quais as pessoas apresentam para desistirem são pequenos. Quem sou eu para julgar o quanto que um problema, uma dificuldade pesa sobre as suas decisões? Mas o que eu quero que você entenda, e eu preciso entender diante de Deus, é que por maior que sejam os meus problemas, por maior que sejam as batalhas, por maior que sejam as afrontas, por maior que sejam as dificuldades, nós cremos em um Deus que é maior do que qualquer uma delas. E melhor, Ele é maior do que todas elas juntas. E se eu consigo crer nesse Deus, eu consigo vencer essas dificuldades, esses obstáculos que a vida me impõe. Por quê? Porque Ele mesmo disse, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês terão problemas, no mundo vocês terão mulheres chatas, e homens problemáticos. No mundo vocês vão ter filhos difíceis, mas no mundo também vocês vão ter pais irresponsáveis. Mas para tudo isso, Ele diz, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Não desista do seu sonho. Adquira propósito para a sua vida. Adquira liderança para a sua vida. Ah, eu não gosto de liderança. Se você não gosta de liderança, você vai entregar a direção da sua vida para quem? Para quem? Você vai entregar a liderança, a condução da sua vida para quem? Você precisa ser líder pelo menos de você mesmo. Porque quando você é líder de você mesmo, que você diz assim, com mesa ou sem mesa, eu estudo deitado no chão. Com mesa ou sem mesa, com ou sem cadeira, com ou sem computador. E quando nós estamos arrumando desculpas para desistir, mas desistir com estilo, porque você não pode desistir com coisa besteira, né? Ah, não, eu não vou desistir sem motivo, eu tenho que arrumar os motivos. Estou abrindo mão da minha vida, estou abrindo mão do meu crescimento, estou abrindo mão de me tornar alguém. Mas eu tenho que arrumar um motivo que seja grande, que seja plausível, que as pessoas olhem e entendam. Oh, rapaz, é mesmo, olha que dó. Realmente, desista, vá. Desista. Não vale a pena estudar, né? Não vale. Não vale a pena trabalhar. Tem gente que está desistindo de trabalhar, gente. Agora, qual vai ser o preço disso depois? Quem vai pagar essa conta depois? Seus amigos que te instruem mal, seus amigos que te dão conselhos perversos, eles não vão estar lá depois para ajudar você a pagar a conta, não. Quem vai pagar a conta é você. Por isso eu estou te dizendo, em nome de Jesus, não desista daquilo que Deus tem para você. Amém ou não amém? Não desista do que Deus tem para a sua vida. Mesmo diante de dificuldades, de problemas, de obstáculos, o seu Deus é maior para te suprir, é maior para te defender, é maior para te abençoar, é maior para estar com você. Amém ou não amém? Diga para quem está do seu lado assim, não desista tão facilmente. O seu Deus é maior. Vamos aplaudir em nome de Jesus. Quem lembra do dia que se converteu aqui? Você lembra? Você lembra qual foi a palavra que Deus te deu quando você se converteu? Você lembra? Quem lembra da palavra que Deus te deu quando você se converteu? Tem gente que quando se converte, aí Deus diz assim, tu és o meu filho amado,
Quem recebeu essa palavra de filho amado de Deus? Eu vou te abraçar, eu vou cuidar de você. Quem recebeu essa palavra de Deus? Ninguém? Eu vou cuidar de você. Quem recebeu aquela palavra de Deus? Eu sou contigo, eu vou adiante de você, eu vou aplanar os seus caminhos. Quem recebeu? Quem recebeu uma palavra de restituição? Deus dizendo assim, eu vou restituir tudo que foi roubado, tirado, eu vou restituir na sua vida. Quem recebeu essa? Amém, olha aqui, palavras fortes. Deus, né, com sua palavra entrando na sua vida, acessando sua vida. Olha como foi que Deus falou para Paulo sobre como seria a vida dele. Atos capítulo 9, versículo 15. Atos 9, 15. Deus está falando a respeito de Paulo. Aí ele diz, porém o Senhor ordenou-lhe, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido. Diga aleluia. Mas só diga aleluia. Quem recebeu aqui uma palavra de Deus assim, dizendo, é um instrumento, eu te escolhi. Quem recebeu uma palavra aqui dessa de Deus? Amém ou não amém? Diga, eu sou escolhido. Amém, glória a Deus. Olha Deus falando, gente, isso é demais. Olha o que ele diz aqui, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Ou seja, Deus está dizendo, eu levantei Paulo, para que através dele, ele vai levar o meu nome. Glória a Deus. Aí ele diz aqui no versículo 16, revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário. O quê? Não entendi. Não entendi, queridos. Sofrer por causa de quem? Do meu nome. Se você tivesse recebido uma palavra dessa, Deus dizendo assim, olha, eu te escolhi, mas eu vou te mostrar como que é importante e necessário sofrer por mim. Tinha gente que desistia na hora. Eu sofrer? Ué, não. Eu vim para a igreja para mudar de vida. Não, eu vim para a igreja para vencer. Não, eu vim para a igreja para arrumar um emprego, meu irmão. Não, eu vim para a igreja para arrumar um casamento. Conversa é essa? Sofrer? Eu doido para casar, eu vou sofrer. Mas se casar, vai sofrer também, do mesmo jeito. Também. Deus disse para Paulo, olha Paulo, Deus está dizendo sobre Paulo, perdão. Eu vou mostrar para ele como é importante, necessário sofrer. E esse personagem sofreu, mas sofreu demais. Quando você lê a história dele no livro de Atos, meu Deus, como ele sofreu. Mas por que ele não desistiu? Porque ele tinha uma palavra de Deus, porque ele tinha uma convicção, porque ele decidiu trazer liderança para a vida dele. Ele não entregou a vida dele aos outros, ele trouxe liderança para as decisões dele, ele trouxe liderança para os aspectos mais importantes da vida dele, ele não deixou a vida dele solta. E olha o que ele mesmo, agora o próprio Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Paulo entendeu que não era a força dele, que Deus agia na fraqueza, naquilo que ele não era bom, naquilo que atingia e afligia a sua vida. Não havia o pensamento de desistência, havia o pensamento de compreender a vontade de Deus e sair de cada desafio como um vencedor. E sair de cada desafio crendo mais em Deus, confiando mais em Deus.
pensamento de desistência. Seu casamento está difícil, você vai desistir. Você vai desistir para quê? Para arrumar outra. Aí tu acha que vai ficar bom. Vai não, você só vai durar aí alguns anos, daqui a pouco você está reclamando das mesmas coisas. Você vai desistir do meu trabalho estressante. Você vai, e você ganhou na Mega Sena? Porque se você desiste desse, porque está estressante, você vai arrumar um outro que também tem o nome de trabalho. Eu vou desistir desse curso. Comecei o meu curso agora, faculdade, comecei o curso, mas não era bem o que eu esperava. Não era bem, muito diferente do que eu estava imaginando. É diferente, Quantos semestres você fez? Não, eu fiz 2 semanas de aula. Nas faculdades aqui do Brasil, você só começa a estudar a sua matéria do seu curso depois de 2 anos. O primeiro ano, o segundo ano, ali, os 4 primeiros semestres, é só enchimento de linguiça. É só para ganhar o dinheiro da pessoa. Aí não, mas você acha que pegou um professorzinho lá que ensinou uma matéria mais apertada? Não é isso que eu quero. Você está desistindo porque se mostrou difícil. Você está desistindo porque o desafio se mostrou grande. Paulo nos ensina, com o propósito da vida dele, que ele não tem pensamento de desistência. Romanos capítulo 14, versículo 7, o mesmo Paulo nos traz uma outra palavra. Porque nenhum de vós, Romanos 14, versículo 7, porque nenhum de vós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo. E antes de continuar, já presta atenção aqui comigo. E aqui está um grande problema da nossa vida contemporânea. Sabe por que as pessoas desistem tão fácil? Desistem dos sonhos, dos projetos, dos planos. Sabe por que elas desistem tão fácil? Porque elas estão pensando somente em si mesmas. Você pai, você mãe, você não vive só para si. Aquilo que você faz tem consequência para os seus filhos. Você filho, filha, você não vive sozinha ou sozinho. Aquilo que você faz tem consequência na sua família. Quem está entendendo? Diga amém. Aí vocês estão dizendo assim, esse culto era para ser o culto de doutrina. Meu irmão, não tem culto de A, B e C. É a palavra de Deus. Se você crê, pegue a sua porção e sai daqui como vencedor. Se você não crê, devolva para mim que eu vou usá-la. Amém? Vamos lá, versículo 8. Se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Você pode aplaudir a Jesus. Quem está dizendo isso? Paulo. Qual foi a palavra que Deus disse para ele quando ele se converteu? Vou mostrar para você como é importante sofrer por mim. Nenhum de nós aqui talvez tenhamos recebido uma palavra dessa. Eu conheço um grande homem de Deus, um grande amigo meu, que recebeu uma palavra muito parecida com essa, quando ele se converteu. Mas esse homem, só Jesus, misericórdia. Meu Deus do céu. Foi meu professor, inclusive, de teologia. Um homem com a vida rasgada diante de Deus. Viajou, missionário na África. Pegou meio mundo de, acho, 30 e poucas malárias. Acho que foi isso. 30 e poucas malárias. Um dia se agarrou com um demônio dentro de casa. Um endemoniado lá fez uma bruxaria lá para ele. Ele pegou o demônio, aquela conversa toda lá na África. Uma vida rasgada diante de Deus. Sofreu, mas teve tantas experiências com Deus, que hoje ele olha e diz assim: eu sou muito mais forte do que eu era. Por quê? Porque eu na minha fraqueza, na minha debilidade, na minha limitação, Deus fez tanta coisa na minha vida, eu sou forte.
sendo fraco, eu sou forte. Nos seus desafios, lembre de Deus. Nas suas batalhas, lembre do Senhor. Para encerrar, Romanos capítulo 8, nós lemos capítulo 14, vamos ler o capítulo 8, versículo 26 e versículo 27. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. O Espírito nos auxilia onde, gente? Se você é forte, já em tudo, como é que Ele vai te auxiliar? Se você já é independente, como é que Ele vai te auxiliar? É igual, os pais vão saber bem o que eu vou falar. O pai vai ensinar um negócio para o menino, e eu já sei. Não, eu já sei. Aí o pai vai ensinar outra, eu já sei. Vai, então faça. Aí daqui a pouco vem chorando. Você disse, sabia? E quando chega com 14, 15 anos, sabe de tudo. Sabe de tudo. Eu já sei, isso aí eu já sei. Isso aí eu já sei. Ah, sabe? Então faça. Quem já disse assim, os pais já disse assim, então vá lá e faça. Você não já sabe? Já fizeram assim? Eu já fiz demais. Porque já passaram dessa fase, né? Aí eu já sei. Bem, muitas vezes é assim que fazemos com Deus. Deus disse, menino, vai por aqui. Meu filho, vai por aqui. O que é que nós dizemos para Deus? Eu já sei. O que a Bíblia nos ensina a dizer é, eu sou, diante de Deus, eu sou fraco. Mas com Ele eu sou forte. Você está se colocando na dependência de Deus. Porque é na fraqueza que o Espírito nos auxilia. Aí ele diz, porque não sabemos orar. Nós somos muito ruins mesmo, viu? Pelo amor de Deus. Nós somos fracos demais. Fraco demais. Para não ficar feio você dizendo por outro, diga para você mesmo, mas eu sou fraco demais. Porque a gente não sabe nem orar. Nem orar nós sabemos. Porque não sabemos orar, no entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Nós não sabemos nem orar, mas nas nossas fraquezas, o Espírito Santo nos auxilia. Não queira ser forte. Diga que é forte em Deus. Não queira ser independente. Queira ser dependente de Deus. Não queira se achar. Não, eu vou resolver isso só. Não resolva sozinho. Resolva com Deus. Tenha humildade diante de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero orar por você nesse instante. Para que você não desista tão fácil.